Olá, queridos. Shalom, shalom a todos. Tudo na santa paz. Me alegro bastante. Porque até aqui nosso Deus tem nos ajudado, não é verdade? Isso é muito bom. Tentando aqui abrir isso aqui agora. Nesse vídeo eu quero meditar um pouco nos mistérios que Deus tem para nós entendermos. Muitas vezes nós lemos e não nos damos conta de algumas coisas que existem no Evangelho, né? Não nos damos conta e não paramos para reflexionar, fazer uma reflexão daquilo que lemos. Eu vou ler aqui essa passagem, talvez não. Você conheça, talvez não, você conhece o centurião de Cafarnaum. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. O oficial romano respondeu: não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vai lá, e ele vai. Digo para outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar lá, do leste e do oeste, se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger de dente de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado oficial romano ficou curado. Vocês viram aqui onde é que está o mistério aqui nesse texto? Que muitas pessoas leem esse texto e talvez não entendam o mistério que está no centurião de Cafarnaum. Vocês viram que esse soldado, ele pediu a Jesus que não necessitava Jesus se deslocar de onde ele estava para ir lá colocar as mãos no soldado para que o soldado fosse curado, porque a maioria das vezes Jesus curava as pessoas como? Às vezes ele, no cego, por exemplo, ele cuspiu no chão e tal, fez um barro lá e colocou no olho do cego, o cego foi curado. Teve uns que ele mandou ir ao sumo sacerdote, aqueles lá, os ingratos, né? Só voltou um para agradecer. A gente vai falar sobre isso também depois, em outro vídeo, das pessoas ingratas, né? Porque tem gente ingrata, não está escrito, né, gente? Vocês vejam um mistério aí, que esse soldado, centurião,
falou a Jesus: ora, eu tenho soldados que me obedecem. Onde é que esse homem aprendeu isso aí? A pergunta que não quer calar. Você pode dizer onde é que esse homem aprendeu a usar essa fé tão assim radiante, radical, exuberante, grande? Porque ele creu, somente Jesus não precisava de ir lá, colocar a mão lá, fazer uma oração, não. Se Jesus ordenasse, ele falou, não precisa do Senhor ir lá. O Senhor ordenar que meu servo seja curado, de lá mesmo ele vai ser curado. Eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa. E Jesus, olha, em toda Israel não vi uma pessoa com tanta fé. Onde é que esse centurião aprendeu isso, minha gente? É um mistério. É um mistério aí para as pessoas. Eu não sou estudioso para saber o que os romanos aprendiam, mas naquela época já existia a fé, né? E a fé é justamente isso. Você crê no invisível. Você crê sem mandinga. Você crê sem precisar de fazer tantas coisas. Porque vocês acham que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou as vestes de Jesus, o manto de Jesus, saiu poder ali, saiu faísca de fogo ali? Porque ela já imaginava. Existe uma frase que disse que a imaginação é mais poderosa do que qualquer conhecimento. Você já viu muitas pessoas com grandes conhecimentos, mas que estão frustradas na vida? Pessoas que foram para a universidade, fizeram 2, 3 cursos universitários e são pobres. Não tem nada. Vive com a vida fracassada. Porque às vezes nem só o conhecimento, nem só ler, aprender, serve para alguma coisa. Mas o que mais serve, mais tem valor em nossa vida é a imaginação. É o exercer da fé. Aquele homem, ele disse a Jesus, porque ele disse, olha, eu tenho, ele sabia que existia uma autoridade espiritual, uma autoridade fora do corpo carnal, uma autoridade fora do que o olho pode ver. Vocês já imaginaram como é que Filipe viajou de uma cidade a outra no teletransporte? Através da espiritualidade. O homem desapareceu no lugar e apareceu no outro. Será que acontece isso ainda hoje? Hoje em dia? Se acontece, não sei, né? Então, aquele homem reconheceu o poder espiritual em Cristo, em Yeshua. E ele sabia que tinha anjos, que existia poder, né? Que é fora do normal, um poder fora do carnal que Jesus tinha naquele momento ali. Onde aquele homem aprendeu isso, a gente não sabe. Mas que o grande problema de hoje em dia é que as pessoas estão aí para as pessoas aprenderem sobre isso e elas continuam, né, acreditando mais no materialismo do que no espiritual. Paulo diz que o homem espiritual não pode compreender as coisas do Espírito,
Para compreender o espiritual, tem que ser espiritual. Tem que estar dentro do reino de Deus. O reino de Deus, Jesus diz que é invisível. E o reino de Deus tem tudo em abundância. Quando nós transferimos, quando nós estamos no reino de Deus e já estamos no reino de Deus, nós temos absolutamente tudo. Mas tem que acreditar, tem que crer. Tem que crer. Tudo que você precisa, tudo que você quer, você já tem. Mas é preciso você crer. É preciso tirar as crenças que não valem. Muita gente crê que não pode, então não pode. É preciso tirar essas crenças da cabeça. É como eu falo de crenças aqui, talvez a pessoa não entende. Você já viu aquela história, né? Eu quando pequeno, sou de Minas Gerais, tinha aquela história lá, que você deixasse a sua sandália virada de cabeça para baixo, seus pais morriam. A maioria das crianças, maioria dos meninos na minha época, principalmente os meus primos, criam nisso, ou seja, é uma crença. Se visse sua sandália virada, ia lá e desvirava, que é para o pai não morrer. Era uma crença. Mas existem muitas crenças que não valem, não é verdade? E que a gente segue crendo em coisas fúteis, que não servem. Para ser abençoado eu tenho que estar na igreja. Para ir para o céu eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Creia. Tem muita gente que diz que não existe solução. Existe solução sim. Às vezes sua crença limitante que diz que não tem solução. O ladrão que estava do lado de Jesus teve fé em Jesus. Ele creu, não existe essa palavra, creu, não sei. Ele acreditou em Jesus. E Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O outro diz: se tu é Deus, desce tu e desce nós daqui, né? De que lado você está? Do lado do ladrão que diz, né? Se tu eres Deus, desce-te daí, desce nós também. Ou você está do lado do outro? Né? Temos que ver, meus irmãos, que nós não estamos usando nem um pouco, nem um terço da fé que o cristão deve usar. Você diria, como esse romano: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Dê somente uma ordem, o meu empregado ficará bom. E se ele tivesse mais fé ainda, o empregado dele já estava bom. Era só ele ter fé, usar a fé, ver o empregado dele bem. Porque não é fácil usar a fé. Porque se você usa a fé, o seu sentimento tem que estar de acordo com o que você pensa. O que você pensa tem que estar de acordo com o que você está sentindo. Ora, se o empregado está enfermo, e se você diz ele já está curado, e você segue com um sentimento de tristeza, você olha com seus olhos carnais e vê que ele está lá na cama, e segue com um sentimento de tristeza, a sua fé não vale.
Porque o que diz a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então está aí o que é usar a fé. Esse homem teve fé. Esse homem usou a sua fé. Nem toda Israel, Deus, Jesus, Yeshua, não viu tanta fé como esse homem. E esse homem e o seu empregado foi curado dali mesmo. Jesus deu ordem aos anjos que o for ali curasse, né? Através da fé desse centurião, da fé desse soldado. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Eu estava falando para as pessoas que incrédulas, né? E disse-lhe Jesus ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. É feito como nós cremos. Se nós cremos que não vai acontecer, não vai acontecer. Se nós cremos que já aconteceu, já aconteceu. É assim que acontecem as coisas. Mas é necessário que as coisas aconteçam, que sua fé, que você exerça a sua fé com sentimento, pensamento, imaginação. É assim que nós exercemos a nossa fé. É você acreditar, é você exercer a sua fé. Não somente com pensamento, mas também com sentimento. O sentimento é o essencial. Não adianta você acreditar que tem um carro e olhar para a garagem, para sua garagem e ficar triste. Ai, cadê o carro? Ai. É o mesmo que Pedro. Pedro afundou, porque quando ele olhou, nem ele acreditava. E pum, afundou. Então assim é usar a fé. É pura imaginação e sentimento de amor e de alegria. Deus é alegria. Se você está no reino de Deus, o reino de Deus começa aqui, certo? O reino de Deus começa aqui nesse plano. Ele é invisível, mas ele começa aqui. Se você já está no reino de Deus, então começa a se alegrar. E o seu coração emanar muito amor. Muito, mas muito amor mesmo. Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser. Se vier uma tristeza, cancela toda a tristeza e alegre-se, porque você tem controle. Porque você tem o controle mental está aqui. Você pode controlar. Se você fica triste, você fica alegre. Mesmo diante das situações muito complicadas, você não pode deixar a tristeza, a solidão entrar dentro de você, porque aí, se você deixa entrar esse tipo de sentimento por algumas causas ou por causas, se você deixa entrar, aí você vai estar abrindo muitos buracos, brechas para energias negativas entrarem. E quando as energias negativas entram, elas vão destroçando, vão acabando com o seu ser. E para fechar isso e destruir tristezas, traumas, é muito complicado. Então cuide-se. Você tem o controle. Você tem o controle. Deus deixou-nos o controle. Nós somos mentais. Nós podemos profetizar a nós mesmos. Não precisa de outro vir te profetizar. Você profetiza, pensam para você mesmo. Você está no controle da situação. Não dê a sua vida a outros para controlar. Você está no controle.
Não deixe que outros controlem a sua vida, nem o diabo, nem nada, nem governo, nem nada. Você tem que ser você mesmo. Sua opinião é a sua, não do diabo. Tem muita gente que tem a sua opinião, mas é do diabo. Porque eles viram por aí coisas do diabo e dá a sua opinião, baseada no diabo. São manipulados. Vivem indo por lá, por aí, por lá, por cá, pela cabeça de demônios, de pessoas. Você tem que controlar-se a si mesmo. Não acredite em mim, faça você mesmo. Não acredite, faça você mesmo e você vai ver. Esse centurião tinha o controle. As pessoas que foram curadas tinham o controle. Vejam aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá sofrendo, mas ela tinha o controle. Ela disse: eu creio nesse homem e quando ele passar aqui, né, somente eu tocar. Mas ela podia ter tocado na imaginação. Ou seja, talvez ela já tinha tocado, mas ela podia tocar também na imaginação, na fé, que ela se sentiria curada. Mas ela se sentiu curada somente a partir do momento em que ela tocou as vestes de Yeshua. Ela, com certeza, ela pensava: quando eu tocar as vestes desse homem, serei curada. E foi isso que aconteceu. Mas ela podia ter tocado na imaginação, né? E falar assim: eu estou curada. Toquei as vestes do Messias, eu estou curada. Mas como muita gente é mais do material, né? Mais do pegar, mais do sentir. Então ela, hora que eu tocar nas vestes dele. Então quando tocou nas vestes dele saiu poder, saiu energia que ele sentiu naquele momento. E o centurião de Cafarnaum, aquele homem foi curado, seu empregado foi curado. Se ele também tivesse usado a sua fé, né? De outra maneira também seria válido. Mas ele disse: Senhor, daqui mesmo eu te peço que o Senhor cura o meu servo. E o seu servo foi curado, o seu empregado foi curado. É o poder da fé, meus irmãos. O poder da fé é sobrenatural. É coisas de outro mundo. Usar o poder da fé. A imaginação. A nossa imaginação cria o material que depois é transformado. Cria na mente, depois é transformado no material. Todas as coisas no planeta foram criadas primeiro na mente. Todas as coisas. Computador, internet, tudo que você vê, celular, né? Tudo foi criado primeiro no mental, depois no material. Shalom a todos, até o próximo vídeo.